Começamos mais uma edição do Janela Internacional, um programa da TV FPA dedicado às questões internacionais, política externa do governo Lula e política de relações internacionais do PT. Esta edição está sendo gravada no dia 17, uma segunda-feira por volta das 11 da manhã, mas só irá ao ar no dia 19, uma quarta-feira, a partir das 15 horas. O programa de hoje terá uma introdução com os destaques da semana passada e um panorama geral das notícias do mundo. Deixaremos na descrição do vídeo alguns links para artigos e documentos com mais informações sobre os assuntos envolvidos. Indo para os destaques, sobre o Brasil. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, realizaram uma reunião no dia 12 de novembro, paralelamente à cúpula do G7 em Niágara, no Canadá. Este foi o segundo encontro entre os dois, o primeiro tendo sido em Washington em 16 de outubro. O Brasil foi um dos convidados a esta cúpula do G7, grupo formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Outros países convidados este ano foram Coreia do Sul, Índia e Ucrânia. No dia 14, o governo dos Estados Unidos decidiu reduzir as tarifas base de 10% para diversos produtos, com o anúncio de que as isenções entrariam em vigor retroativamente a partir da meia-noite do dia 13, beneficiando as exportações brasileiras de produtos alimentícios como carne bovina, café e frutas. Ainda permanecem em vigor as tarifas adicionais de 40% contra o Brasil. A medida foi tratada pelo governo brasileiro como uma vitória diplomática de nosso país e que essa decisão confirmou nosso papel como estabilizador de cadeias globais de suprimento. Segundo o documento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, a decisão dos Estados Unidos repercutiu imediatamente entre os setores exportadores nacionais, destacando que 11% das vendas brasileiras, equivalentes a 4,6 bilhões de dólares, foram afetadas pela medida. Analistas avaliam agora se, para avançar nas negociações, teriam alguma exigência por parte dos Estados Unidos sobre o comércio digital e acesso a minerais estratégicos, entre outras questões, como ocorreu com outros países da região, como Argentina, El Salvador, Equador e Guatemala. No dia 10 de outubro, a advogada Sônia Vera, que representa o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, denunciou o governo de Daniel Noboa por violar acordos vinculativos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, após a transferência do ex-vice-presidente para uma prisão de segurança máxima, sem o devido processo legal e sua subsequente exposição pública nas redes sociais. A crítica surgiu depois que o presidente Noboa compartilhou fotos de Glass em sua nova prisão, acompanhadas da mensagem: "Bem-vindo à sua nova casa. Outros criminosos chegarão em breve." A advogada argumentou que essas ações constituíam um ato de desprezo e humilhação institucional proibido pelas normas internacionais, uma vez que qualquer exposição pública incompatível com a dignidade humana impõe ao Estado um dever de proteção ainda maior, e acrescentou que a transferência foi realizada sem notificação à defesa, sem laudo médico e sem a intervenção do Comitê Técnico mandatado pelo Sistema Interamericano, o que constitui grave violação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O caso se insere em um contexto de crise carcerária no Equador, marcado por recentes massacres em prisões e tensões políticas, onde o encarceramento se tornou instrumento de pressão e propaganda. Jorge Glass foi preso em abril de 2024 dentro da Embaixada do México em Quito, apesar de ter recebido asilo político daquele país. Desde então permanece detido em condições questionadas por organizações internacionais. Além disso, está atualmente entre os 300 presos considerados de alto risco que foram transferidos para a nova prisão de Encontro, uma unidade que ainda não foi oficialmente inaugurada. Uma delegação da Comissão de Reparações da Comunidade do Caribe, a CARICOM,
foi ao Reino Unido para conversar nesta semana com autoridades e políticos britânicos sobre como lidar com as injustiças históricas da escravidão e do colonialismo, bem como seus impactos duradouros. Ao menos 12,5 milhões de africanos foram sequestrados, transportados à força por navios europeus e vendidos como escravos entre os séculos XV e XIX. Defensores dos direitos humanos afirmam que é preciso agir para enfrentar os legados persistentes dessas ações, como o racismo. Uma pesquisa deste ano, encomendada pela Repair Campaign, ou Campanha de Reparação, revelou lacunas no conhecimento da população britânica sobre o papel na escravidão e no colonialismo, com 85% dos entrevistados desconhecendo que seu país transportou à força mais de 3 milhões de africanos para o Caribe. Os pedidos de reparações ganharam força em todo o mundo, particularmente na CARICOM, que tem 15 Estados-membros, e na União Africana, com seus 55 membros. A CARICOM possui um plano de reparações que inclui pedidos de desculpas formais e completos, programas educacionais, cancelamento da dívida e compensação monetária, enquanto a União Africana está desenvolvendo seu próprio plano. A reação contrária às reparações também tem crescido, e muitos líderes europeus se opuseram até mesmo a falar sobre o assunto, argumentando que estados e instituições atuais não deveriam ser responsabilizados por erros históricos. Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, chegou a afirmar antes da cúpula da Commonwealth em Samoa, no ano passado, que preferia olhar para o futuro em vez de se envolver em discussões muito longas e intermináveis sobre reparações pelo passado. Apesar disso, os líderes da Commonwealth, que inclui 56 nações e é liderado pelo rei Charles III da Grã-Bretanha, concordaram em incluir no comunicado final que havia chegado a hora de discutir o assunto. Vamos agora ao panorama internacional, começando pela Argentina. Graças aos resultados eleitorais favoráveis, o governo argentino anunciou que voltará a impulsionar a reforma trabalhista, sob a justificativa de que é necessário reduzir os custos trabalhistas, adaptar-se ao que chama de novas condições de trabalho e diminuir o trabalho informal. O projeto que está sendo elaborado pelo governo permitiria aos empregadores exigir jornadas de trabalho de até 12 horas, fixar salários com base na produtividade ao invés da inflação, permitir o pagamento de indenizações por rescisão contratual em parcelas e estabelecer acordos trabalhistas individuais em vez de acordos setoriais, entre outras mudanças. O argumento é o mesmo de sempre. As normas trabalhistas criam rigidez que desestimulam o emprego formal e até mesmo o emprego em geral, e uma redução nos custos trabalhistas levaria a um aumento de emprego, além de incentivar a formalização. Estudos apontam que esses argumentos não resistem a uma análise cuidadosa e a comparação com uma realidade nem tão distante assim. As reformas propõem uma maior flexibilidade no mercado de trabalho que, na verdade, poderia reduzir o emprego devido ao aumento da jornada e à sua intensificação, podendo ainda se intensificar num contexto de alto desemprego e criar uma espécie de ciclo vicioso. Trabalhadores aceitando trabalhar mais por medo do desemprego em um mercado com excesso de oferta, com uma tendência a diminuir os índices de emprego. Foi isso que ocorreu na década de 90, apesar do discurso de crescimento da época. Novamente, usam o argumento de que a maior lucratividade impulsionará os investimentos, mas foi exatamente isso que faltou nos anos 90. Entre 2005 e 2013, período que marca o início do crescimento efetivo após a recuperação por conta do colapso ocorrido entre 1998 e 2002, o emprego formal cresceu a taxas significativas sem qualquer reforma. Houve tanto a criação de novos empregos formais como a formalização de empregos anteriormente informais. Os acordos coletivos de trabalho foram restabelecidos após uma desativação parcial durante a década de 90, quando a prioridade era dada aos acordos individuais de cada empresa.
E no dia 13 de novembro, sob o argumento de modernização e livre mercado, o governo de Javier Milei assinou um acordo sobre comércio e investimento com os Estados Unidos, optando por uma abertura unilateral ao mercado estadunidense. O acordo concede aos Estados Unidos acesso preferencial a praticamente todos os setores estratégicos da economia argentina. A questão considerada politicamente mais delicada foi o silêncio sobre o Mercosul, do qual a Argentina é membro fundador e cuja política externa conjunta é uma das bases fundamentais do bloco. Não houve consulta aos parceiros, compatibilização com normas regionais, ressalvas jurídicas, análise de impacto e nenhuma menção de que o acordo seria compatível com as regras da União Aduaneira. Com isso, Milei rasgou a lógica do Mercosul e colocou a política externa argentina sob influência direta de Washington. Os principais pontos do acordo com os Estados Unidos incluem tarifas e abertura de mercados, com forte abertura da economia argentina para produtos dos Estados Unidos, incluindo medicamentos, equipamentos médicos, veículos e uma série de bens agrícolas. Em troca, Washington eliminará tarifas específicas e poderá considerar o pacto ao aplicar normas ligadas à segurança nacional. Essa abertura leva ao debate sobre a capacidade industrial argentina de competir em condições de igualdade. Barreiras não tarifárias, com a retirada de obstáculos que historicamente protegiam a produção argentina, com licenças de importação e o imposto sobre produtos estadunidenses. A retirada acelerada dessas barreiras pode aprofundar a dependência externa em setores estratégicos. Normas técnicas e certificações. Aceitar produtos que atendam às normas técnicas dos Estados Unidos ou internacionais, sem exigências adicionais, o que representa uma simplificação regulatória e levanta preocupações sobre a perda de autonomia para estabelecer exigências próprias, especialmente em áreas de segurança veicular e sanitária. Propriedade intelectual. Reforçar compromissos contra falsificação e pirataria e mudanças em regras de patentes que, apesar de ter justificativas válidas, pode aumentar a pressão sobre o setor farmacêutico argentino e encarecer o acesso local a medicamentos. Acesso agrícola. Abertura do mercado argentino ao gado bovino vivo dos Estados Unidos. Liberação da entrada de aves em 1 ano e flexibilização de normas sobre denominações de origem para queijos e carnes. A medida pode levar a uma concorrência que dificulte a sobrevivência de pequenos e médios produtores argentinos. Segurança econômica e comércio digital. Cooperação ampliada para enfrentar práticas não mercantis de outros países e harmonização de normas de controle de exportações. No campo digital, reconhecer a jurisdição dos Estados Unidos como adequada para a transferência internacional de dados, medida que suscita dúvidas sobre soberania tecnológica. Estatais, subsídios e minerais críticos. Limitar ações de empresas estatais e revisar subsídios industriais, enquanto aprofunda a integração com Washington em minerais críticos. Trabalho e meio ambiente. Proibir a importação de bens produzidos com trabalho forçado e adotar medidas ambientais mais rígidas. Essa medida é considerada válida, mas perde força ante os problemas gerados pelas outras medidas. Quem não gostou desse acordo foram os pecuaristas estadunidenses, devido a um ponto específico. Ambos os países se comprometeram a melhorar as condições de acesso bilateral e recíproco aos mercados de carne bovina. Essa questão já havia gerado protestos quando Trump anunciou, semanas atrás, que aumentaria a cota de importação de carne bovina argentina de 20 mil para 80 mil toneladas anuais, para reduzir os preços da carne no mercado interno estadunidense. No dia 14, Trump ordenou a eliminação das tarifas recíprocas sobre a carne bovina de qualquer país, mas o acordo com a Argentina também incluiu um aumento na cota. Esse acordo também gerou preocupação entre os produtores de soja, que enfrentam
aumento nos preços de alguns insumos importados, escassez de outros e fechamento de mercados onde poderiam vender, como no caso da China. Os agricultores temem agora que o acordo com a Argentina possa impactar negativamente seus mercados, mesmo que o volume em si não seja grande o suficiente para alterar drasticamente os preços. Alberto Baños, subsecretário de Direitos Humanos da Argentina, tornou-se o primeiro funcionário desse cargo a comparecer perante o Comitê contra a Tortura, o CAT, da ONU, para questionar o número de pessoas desaparecidas durante os anos da ditadura militar e o terrorismo de Estado no país, ecoando o refrão do establishment militar de que a cifra de 30 mil foi fabricada para garantir subsídios econômicos. A Argentina seria interrogada perante esse comitê que fica em Genebra, na Suíça, a respeito da redução do espaço cívico, da repressão a protestos, da criminalização e do endurecimento do sistema prisional, mas a sessão acabou seguindo um caminho que levou à época da ditadura militar. Em determinado momento, Baños reclamou e acusou os integrantes de funcionarem como uma banca examinadora, afirmando que os membros da ONU eram vítimas de colonização ideológica. Vamos para o Chile, onde neste 16 de novembro ocorreram as eleições presidenciais com uma disputa entre a comunista Janet Jara, que liderava as pesquisas com 33,2% das intenções de voto, seguida por dois candidatos de extrema-direita praticamente empatados em torno de 16%, José Antônio Kast e Johannes Kaiser, segundo uma pesquisa Atlas Intel divulgada em 31 de outubro. Segurança pública e migração foram temas centrais durante a campanha eleitoral, já que a maioria dos chilenos associa o aumento da criminalidade à imigração irregular. Jara é tida como uma comunista moderada, concorreu pela coligação de esquerda Unidad por Chile e incorporou criminalidade e imigração em sua campanha, chegando a afirmar que segurança seria um tema prioritário desde o primeiro dia de seu governo. Kast, do Partido Republicano, foi candidato à presidência em 2021, perdendo para o atual presidente Gabriel Boric, e não esconde sua admiração pelo ex-ditador Augusto Pinochet. Kaiser, um youtuber do Partido Nacional Libertário, é um ultraliberal na economia e conservador nos costumes, considerado ainda mais radical do que Kast. Estas foram as primeiras eleições chilenas com voto obrigatório, com um comparecimento estimado em 85,4% da população. O resultado foi mais ou menos o esperado. Janet Jara, com 26,8% dos votos, irá ao segundo turno contra José Antônio Kast, que obteve 23,92%. A título de curiosidade, os números no exterior foram Jara, com 46,66% e Kast, com 16,86%. E no Equador, a população foi às urnas também neste 16 de novembro para decidir sobre uma nova constituição, um parlamento menor e, mais importante, o retorno de bases militares estrangeiras ao seu território. Para o presidente Daniel Noboa, este era o principal ponto, visto que o país vive sua pior crise de violência na história, com projeção de 9 mil homicídios em 2025. Segundo o presidente, o Equador está considerando estabelecer uma base policial conjunta na Amazônia com o Brasil, uma base de controle aéreo de fronteira em Manta, equipada com aeronaves com radar, e uma base de segurança conjunta entre o Equador e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, na cidade de Salinas. Ele não afirma abertamente, mas conta com a ajuda dos Estados Unidos para combater o crime organizado. Para endurecer sua política de segurança, Noboa precisa do apoio popular, pois recentemente os tribunais bloquearam vários de seus projetos, considerando-os contrários aos direitos humanos. Antes considerado um dos países mais seguros da América Latina, o Equador se tornou ponto de saída da cocaína produzida na Colômbia e no Peru. Mais de 4.600 homicídios foram registrados somente no primeiro semestre de 2025, segundo o Observatório Equatoriano do Crime Organizado,
um número sem precedentes na história recente do país. A rede de intelectuais, artistas e movimentos sociais em defesa da humanidade enviou uma carta aberta às missões de observação eleitoral, alertando para possíveis irregularidades no processo de consulta popular e referendo no Equador. A carta expressa a preocupação em decorrência das repetidas irregularidades constatadas por missões de observação eleitoral e diversos atores da sociedade referentes às ações discricionárias e opacas do governo equatoriano, do Conselho Nacional Eleitoral e do Tribunal de Contencioso Eleitoral nas eleições de março-abril de 2025. Ressaltam que as irregularidades detectadas pela missão de observação da União Europeia não foram sanadas e, portanto, podem impactar neste novo processo. Entre as irregularidades detectadas no processo eleitoral passado, o documento destaca a inconsistência entre interpretação das irregularidades eleitorais e aplicação das sanções correspondentes pelo Tribunal de Contencioso Eleitoral. A falha do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social em substituir juízes e membros do Conselho cujos mandatos haviam expirado, levando a uma perda de credibilidade nas instituições eleitorais. Em relação à campanha do Partido Governista, a carta afirma que a campanha promovida pelo presidente se beneficia de iniciativas governamentais como a concessão de subsídios, a aprovação de programas sociais de grande impacto e a inauguração de obras públicas, e reconhece a prioridade dada à cobertura da campanha do Partido Governista na mídia estatal e à propaganda institucional do governo, que enfatiza suas supostas conquistas e se alinha às mensagens de campanha do Partido Governista. No entanto, o resultado surpreendeu a todos e representou uma derrota a Noboa, com a população rejeitando todas as propostas quando todas as pesquisas previam que as iniciativas obteriam ampla maioria. Com 80% dos votos escrutinados até a manhã desta segunda, os eleitores se opuseram às bases militares estrangeiras, proibidas desde 2008, à elaboração de uma nova Constituição por uma Assembleia Constituinte, ao fim do financiamento estatal aos partidos políticos e à redução do número de congressistas. A votação obrigatória ocorreu em meio à preocupação com o aumento da violência e das tensões decorrentes do bombardeio, por Washington, de embarcações supostamente envolvidas com o narcotráfico no Caribe e no Pacífico. Vamos agora aos Estados Unidos. Na virada do dia 11 para o dia 12, o Senado do país aprovou um pacote de gastos por 60 votos a 40 para financiar o governo até 30 de janeiro de 2026 e restabelecer o pagamento de centenas de milhares de funcionários federais. O projeto seguiu para a Câmara de Representantes, onde foi aprovado e finalmente no dia 12 foi assinado por Donald Trump, pondo fim à paralisação governamental recorde de quase 5 semanas, com suspensão temporária de diversas operações e serviços federais e consequências que foram desde o cancelamento de voos ao não pagamento de salários de mais de 1,3 milhão de trabalhadores federais. E a partir deste mês de novembro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos instruiu consulados e embaixadas em todo o mundo a incorporar um novo fator na análise de pedidos de visto: o estado de saúde do solicitante, especificamente em relação a doenças crônicas como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares ou respiratórias, câncer ou transtornos mentais. Antes, os exames médicos exigidos para imigrar ou visitar os Estados Unidos se concentravam principalmente em doenças contagiosas como tuberculose ou no cumprimento dos requisitos de vacinação. A nova diretriz rompe com essa prática e estende as considerações médicas a condições não transmissíveis. O governo afirma que essa medida faz parte de uma política de longo prazo para evitar que certos imigrantes ou visitantes se tornem dependentes de programas de assistência ou gerem altos custos para o sistema de saúde dos Estados Unidos. De acordo com um comunicado interno de 6 de novembro, funcionários consulares devem reavaliar
se o solicitante possui recursos financeiros adequados para cobrir o custo de tais cuidados médicos durante toda a sua estadia prevista, sem recorrer à assistência pública ou à institucionalização às custas do governo dos Estados Unidos. Segundo as diretrizes, os funcionários devem considerar doenças crônicas não infecciosas e não transmissíveis como possíveis motivos de inadmissibilidade. A presença militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe se expandiu com a esperada chegada do USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo. A ação foi criticada pela maioria dos governos latino-americanos que consideraram uma ameaça à região, declarada Zona de Paz pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, desde o encontro de Havana, Cuba, em 2014. O USS Gerald Ford está a serviço desde 2017, possui um reator nuclear e pode acomodar mais de 75 aeronaves militares. A operação abrange América Central, América do Sul e Caribe e, segundo Sean Parnell, porta-voz do Pentágono, o objetivo seria fortalecer a capacidade dos Estados Unidos de detectar, monitorar e interromper atores e atividades ilícitas que comprometam a segurança e a prosperidade da pátria. Nas fases iniciais da operação ao largo da costa venezuelana, navios de guerra, um submarino, caças e tropas foram mobilizados com a missão declarada de combater o narcotráfico na América Latina e no Caribe. Além da estratégia militar, recompensas foram oferecidas a quem fornecesse informações que levassem à captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, acusado por Washington, sem provas, de liderar um suposto cartel de drogas. Jean-Noël Barrot, ministro das Relações Exteriores francês, declarou no dia 11, à margem da cúpula do G7, que as ações dos Estados Unidos no Caribe e o deslocamento de forças militares para a região constituem graves violações do direito internacional. Ele alertou que as nações caribenhas estão expostas a perigos constantes devido à presença militar dos Estados Unidos e enfatizou que, diante do desrespeito às normas internacionais, é vital evitar uma escalada do conflito que poderia ter consequências adversas para a estabilidade regional. Barrot disse: observamos com preocupação as operações militares na região do Caribe, pois desrespeitam o direito internacional e porque a França tem presença nessa região com seus territórios ultramarinos, onde reside mais de 1 milhão de cidadãos franceses e que, portanto, poderiam ser afetados pela instabilidade causada por potenciais escaladas que, obviamente, queremos evitar. Todos os países do G7 estão preocupados com o aumento do narcotráfico e do crime organizado. Esses fenômenos podem assumir diferentes formas, mas têm consequências graves para a saúde pública e a segurança das populações. Numa outra linha, o governo britânico suspendeu o compartilhamento de informações de inteligência com a inteligência marítima dos Estados Unidos, após suspeitas de que seus dados teriam sido utilizados em ataques que já haviam resultado na morte de 76 pessoas até o momento da decisão. As autoridades britânicas passaram a considerar que os ataques recentes, sem a devida checagem de legitimidade, violaram normas do direito internacional, levando Londres a suspender essa cooperação. O Canadá, outro aliado de Washington na Operação Caribe, também se distanciou dos ataques, embora vá continuar sua cooperação no combate ao narcotráfico com a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Fontes indicaram que Ottawa solicitou garantias de que sua inteligência não seria usada para selecionar alvos para ataques letais, e o Ministério da Defesa esclareceu que as atividades das Forças Armadas no Caribe são separadas e distintas das operações militares de Washington, reafirmando que não participaria de ações que violassem o direito internacional. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, reagiu no dia 12 às críticas feitas pelos aliados, afirmando que os europeus não ditarão como Washington deve defender a segurança nacional dos Estados Unidos. Ainda na questão de inteligência, o presidente Gustavo Petro ordenou no dia 11 a suspensão da cooperação com as agências de segurança dos Estados Unidos.
Em sua conta no Twitter, ele afirmou: todos os níveis de inteligência policial receberam ordens para suspender todas as comunicações e demais interações com as agências de segurança dos Estados Unidos. Essa medida permanecerá em vigor enquanto os ataques com mísseis contra embarcações no Caribe continuarem. A luta contra as drogas deve ser subordinada aos direitos humanos do povo caribenho. Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, anunciou formalmente no dia 13 o lançamento da Operação Lança do Sul, a operação militar para combater os chamados narcoterroristas, em meio ao aumento significativo da presença militar estadunidense na América Latina e no exato momento em que o USS Gerald Ford chega à costa venezuelana. O anúncio veio após um relatório indicar que as Forças Armadas dos Estados Unidos haviam realizado seu 20º ataque a embarcações no Caribe e no Pacífico, matando desta vez 4 pessoas no início da semana passada. O país alega combater o tráfico de drogas, mas não apresentou provas nem justificativa legal para esses ataques legais, que até o momento já mataram cerca de 80 pessoas. O presidente Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de criarem falsas narrativas para justificar esses ataques. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, afirmou no início da semana passada que quase 200 mil soldados venezuelanos haviam sido mobilizados para um exercício de 2 dias, com o objetivo de aprimorar a prontidão para responder à ameaça representada pela crescente presença militar dos Estados Unidos na região. Uma pesquisa de opinião da Reuters Ipsos, publicada no dia 12, indica que apenas 29% dos estadunidenses apoiam o uso das Forças Armadas dos Estados Unidos para matar suspeitos de tráfico de drogas, sem a participação de um juiz ou tribunal, enquanto 51% se opunham e os restantes 20% estavam indecisos. A quarta cúpula entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e a União Europeia foi concluída no dia 9 de novembro em Santa Marta, na Colômbia, com a adoção de uma declaração de 52 pontos que defende a manutenção da paz na região e reafirma o multilateralismo como ferramenta essencial para enfrentar os desafios globais. Gustavo Petro, presidente da Colômbia e titular pro tempore da CELAC, apresentou o texto final e enfatizou a necessidade de construir soluções comuns em vez de aceitar a imposição de uma nação sobre a outra. Ao discursar na abertura da quarta cúpula CELAC-UE, o presidente Lula reiterou o compromisso com a paz e a rejeição ao uso da força militar, alertando contra o que chamou de velhas manobras retóricas para justificar intervenções ilegais. Lula afirmou ainda que a democracia é péssima quando o crime organizado corrompe as instituições, invade os espaços públicos e destrói famílias, e reconheceu que a segurança é tanto um dever do Estado quanto um direito humano fundamental, mas deixou claro que não existe solução mágica e que a resposta está em cortar o financiamento do crime organizado e deter o tráfico de armas, enfatizando que nenhum país pode enfrentar esse desafio isoladamente. Lula também fez uma crítica ao momento político da região, afirmando haver uma crise no projeto de integração. Voltamos a ser uma região balcanizada e dividida, mais voltada para fora do que para si própria. A intolerância ganha força e vem impedindo que diferentes pontos de vista possam se sentar à mesma mesa. Voltamos a conviver com as ameaças do extremismo político, da manipulação da informação e do crime organizado. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou no dia 14 que a guerra no Sudão é um conflito armado por recursos e matérias-primas, no qual a comunidade internacional deve agir. Em sessão especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre os crimes cometidos durante e após o cerco da cidade de Al-Fasher, Turquia enfatizou que o Conselho de Segurança deve encaminhar e denunciar os abusos neste conflito ao Tribunal Penal Internacional e alertou que numerosos países da região estão envolvidos no conflito,
sem citar casos específicos. O exército sudanês acusou repetidamente os Emirados Árabes Unidos de fornecer armas ao grupo terrorista Forças de Apoio Rápido, que sitiou a cidade de Al-Fasher por 1 ano e meio e finalmente a capturou em 26 de outubro, conquistando assim o último bastião das Forças Armadas sudanesas em Darfur. Após a queda da cidade, o representante da ONU denunciou relatos de assassinatos em massa de civis, execuções por motivação étnica, violência sexual, sequestros, detenções arbitrárias e ataques a profissionais da saúde, entre outros abusos. Dada a gravidade da situação, Turk reiterou seus apelos para que a comunidade internacional imponha um embargo de armas a todo o território do Sudão e não apenas à região ocidental de Darfur. A guerra no Sudão eclodiu em 15 de abril de 2023 e, desde então, resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas e no deslocamento de mais de 13 milhões, enquanto mais da metade da população sofre de grave insegurança alimentar, segundo a ONU. Vamos agora para a Ásia. O Iraque realizou eleições parlamentares no dia 11 de novembro, com vitória do partido do primeiro-ministro Mohamed Shia al-Sudani. A Comissão Eleitoral Superior Independente confirmou a participação de 55%, um aumento em relação aos 41% registrados nas eleições de 2021. A lista Desenvolvimento e Reconstrução, liderada por al-Sudani, conquistou cerca de 50 cadeiras, tornando-se o maior bloco parlamentar, embora não tenha alcançado maioria absoluta. A vitória fortalece sua posição para liderar a formação do próximo governo, conforme estipulado pela Constituição iraquiana. O presidente da República, eleito pelo parlamento, deve confiar a formação do poder executivo ao candidato do maior bloco parlamentar. E no Líbano, há meses Israel ameaça com uma nova escalada militar, alegando que seria uma punição às Forças Armadas libanesas por não agirem com rapidez suficiente para desarmar o Hezbollah. No entanto, analistas afirmam que o governo e o exército libaneses se comprometeram a desarmar o grupo que lutou contra Israel diversas vezes desde a década de 1980 e, mais recentemente, de setembro a novembro de 2024. E, embora ainda haja muito a ser feito pelo lado libanês, o sucesso da operação requer apoio internacional e a cooperação de Israel em uma questão fundamental que não tem sido atendida, que é exatamente as violações diárias do cessar-fogo por Israel no Líbano. Tom Barrack, enviado especial dos Estados Unidos, admitiu abertamente que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não reconheceu que o Líbano havia começado a implementar a iniciativa de desarmar o Hezbollah e também não conseguiu obter nenhuma concessão de que Israel se retiraria dos 5 morros que ainda ocupa em território libanês. Israel matou mais de 4.000 pessoas em sua guerra contra o Líbano, a maioria civis, e deslocou mais de 1 milhão. Arrasou dezenas de aldeias, invadiu o território e ainda se recusa a se retirar dessas 5 colinas no sul do país. O suposto cessar-fogo alcançado em 27 de novembro de 2024 não impediu Israel de atacar o Líbano quase diariamente, matando mais de 100 civis e impedindo que milhares de deslocados retornassem às suas aldeias no sul. Pastores e agricultores libaneses foram mortos enquanto cuidavam de seus animais e suas terras, e os esforços de reconstrução também foram alvo de ataques. O Hezbollah respondeu aos ataques israelenses apenas uma vez. O grupo e seus apoiadores e aliados, incluindo ministros do gabinete, reagiram com indignação ao governo. No passado, sua força política poderia derrubar um governo por uma situação dessas, mas o grupo ficou reenfraquecido após a guerra de Israel contra o Líbano, que matou grande parte de sua liderança, destruiu boa parte de sua infraestrutura militar e cortou suas rotas com o Irã, seu principal financiador. A queda de seu principal aliado, Bashar al-Assad, da Síria, em dezembro de 24, agravou ainda mais a situação. Durante uma reunião do gabinete libanês em 6 de novembro, o comandante das Forças Armadas, Rodolphe Haikal,
chegou a propor a suspensão dos esforços de desarmamento do Hezbollah caso os ataques israelenses continuassem, ao mencionar o quanto essas ações prejudicavam as operações do governo. Reportagens da mídia israelense e da mídia libanesa sugerem que Israel pode lançar uma guerra mais ampla, semelhante à do ano passado, mas analistas afirmam que uma série de problemas, incluindo a falta de objetivos alcançáveis e o desgaste militar decorrente da prolongada guerra em Gaza, podem impedir tal guerra, mesmo que Netanyahu a deseje. Por outro lado, havia considerações políticas internas em Israel que podem ditar se outra guerra estaria nos planos, como o fato de um ataque contra aliados do Irã na região, o caso do Hezbollah, ser politicamente popular em Israel e que as eleições legislativas estão se aproximando em 2026. A Força Interina das Nações Unidas no Líbano, a UNIFIL, afirmou que soldados israelenses atiraram contra seus soldados de paz em mais um ataque no dia 16 de novembro, durante mais uma violação do cessar-fogo com Hezbollah. Israel disse que seus soldados atiraram contra a UNIFIL devido às más condições climáticas e confundiram a patrulha da ONU com suspeitos. O exército libanês também emitiu um comunicado. O comando do exército afirma que está trabalhando em coordenação com países amigos para pôr fim às violações e transgressões em curso por parte do inimigo israelense, que exigem ação imediata, pois representam uma escalada perigosa. Em setembro, a UNIFIL afirmou que drones israelenses lançaram 4 granadas perto de seus soldados de paz no sul do Líbano, com uma delas caindo a menos de 20 metros de pessoal e veículos da ONU. No dia anterior, 15 de novembro, a Agência Nacional de Notícias do governo libanês informou que o Líbano planeja apresentar uma queixa ao Conselho de Segurança da ONU sobre a construção de um muro de concreto por Israel ao longo de sua fronteira sul, que cruza a linha azul, uma fronteira não oficial de 120 quilômetros estabelecida pela ONU entre Líbano e Israel. O principal objetivo da linha azul é garantir a retirada do exército israelense do território libanês, conforme determinação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Segundo a agência, o presidente libanês Joseph Aoun solicitou que a queixa fosse apresentada juntamente com recentes relatórios da ONU que confirmam que o muro israelense bloqueou o acesso do povo libanês a cerca de 4.000 metros quadrados de seu próprio território. Vamos agora à Palestina. Os ataques israelenses na Cisjordânia continuaram neste fim de semana. Segundo o Crescente Vermelho, um palestino foi morto durante a madrugada de 14 para 15 em um ataque ao campo de refugiados de Al-Asqar, perto de Nablus. Na noite do dia 15, perto de Ramallah, colonos israelenses armados atacaram 4 civis palestinos e as vítimas ainda estão desaparecidas. Em Hebron, a cidade mais populosa da Cisjordânia ocupada, onde assentamentos ilegais de colonos israelenses proliferam desde 7 de outubro, o exército israelense continua a impor um rígido bloqueio à cidade velha e a restringir a circulação de palestinos. Richard Falk, especialista em direito internacional dos Estados Unidos e ex-relator especial da ONU que investigou os abusos israelenses contra palestinos, afirmou ter sido interrogado por autoridades canadenses no Aeroporto Internacional Pearson, de Toronto, sob a alegação de segurança nacional, enquanto viajava ao Canadá no dia 13 para participar de um evento relacionado a Gaza, juntamente com sua esposa e também jurista, Hillel Elver. Falk, de 95 anos, e Elver são cidadãos estadunidenses e estavam viajando para Ottawa para participar do Tribunal Palestino sobre a Responsabilidade Canadense, que reuniu especialistas de direitos humanos de direito internacional nos dias 14 e 15 de novembro, para examinar o papel do governo canadense no bombardeio israelense à faixa de Gaza, que foi descrito como genocídio por uma investigação da ONU e diversos grupos de direitos humanos. Falk disse que ele e sua esposa foram interrogados por mais de 4 horas e questionados sobre seu trabalho em relação a Israel e Gaza
e sobre questões de genocídio em geral. Ele disse acreditar que essa atitude faz parte de uma campanha global para punir quem se esforça para dizer o que está acontecendo no mundo, inclusive em Gaza, uma tentativa de reprimir vozes dissidentes. O senador canadense Yuen Pa Wo, um apoiador do Tribunal para a Palestina, disse ter ficado horrorizado com o fato de 2 especialistas em direito internacional e direitos humanos terem sido interrogados no Canadá sob a alegação de que poderiam representar uma ameaça à segurança nacional. Disse ele: sabemos que eles estavam aqui para participar do Tribunal para a Palestina. Sabemos que eles têm se manifestado abertamente, documentando e divulgando os horrores infligidos a Gaza por Israel e defendendo a justiça. Se esses são fatos que justificam a detenção deles, isso sugere que o governo canadense considera esses atos de busca por justiça para a Palestina como ameaças à segurança nacional. E eu gostaria de saber por quê. Assim como outros países ocidentais, o Canadá tem sofrido crescente pressão para cortar seu apoio de longa data a Israel. O governo anunciou em 2024 a suspensão das licenças de armas, devido ao aumento da pressão em relação à guerra. Mas pesquisadores e defensores dos direitos humanos afirmam que brechas no sistema de exportação de armas do Canadá permitiram que armamentos fabricados no país continuassem a chegar a Israel, frequentemente via Estados Unidos. Grupos de direitos humanos também pediram ao governo canadense que fizesse mais para apoiar os esforços para garantir a responsabilidade de Israel pelos abusos contra os palestinos em Gaza, incluindo crimes de guerra. A Agência das Nações Unidas para a Assistência aos Refugiados da Palestina, a UNRWA, acusou Israel de deliberadamente paralisar suas operações e bloquear a entrada de ajuda em Gaza em meio à guerra genocida que já dura mais de 2 anos, enquanto os palestinos enfrentam a chegada das fortes chuvas e do inverno com poucos abrigos ou assistência. Philippe Lazzarini, comissário-geral da UNRWA, declarou no dia 13 à 4ª Comissão da Assembleia Geral da ONU o seguinte: salvaguardar o mandato e as operações da UNRWA é uma exigência do direito internacional. É vital para a sobrevivência de milhões de palestinos e é essencial para uma solução política. E citou recentes conclusões da Comissão de Inquérito da ONU e decisões da Corte Internacional de Justiça que obrigam Israel a suspender as restrições a essa agência. Lazzarini disse também em coletiva de imprensa que graves déficits de financiamento estavam ameaçando os serviços essenciais da agência, instando as nações doadoras por mais dinheiro para que pudesse continuar suas operações em Gaza. Israel proibiu a UNRWA de operar em seu território após acusar, sem provas, alguns de seus funcionários de participação no ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, que desencadeou a atual guerra. Também acusou repetidamente funcionários da UNRWA de envolvimento nesses ataques, igualmente sem provas. Essas alegações levaram os Estados Unidos, historicamente o maior doador da agência, a suspender seu apoio. Na sequência da decisão de Israel, a UNRWA foi forçada a repatriar sua equipe internacional de Gaza e da Cisjordânia ocupada, limitando sua capacidade de distribuição de ajuda alimentar. Mas a agência ainda emprega 12 mil pessoas no território palestino e seus serviços são vitais para a população. Sob o cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro e que Israel violou centenas de vezes, as entregas de ajuda deveriam ter sido significativamente aumentadas, com pelo menos 600 caminhões com suprimentos entrando diariamente para atender às necessidades da população de Gaza. No entanto, apenas cerca de 150 caminhões têm sido relatados diariamente, carregando suprimentos insuficientes para os quase 2 milhões de palestinos que estão atualmente deslocados e sem teto. Muitas famílias relataram não ter recebido nenhuma ajuda humanitária, e a falta de suprimentos aliada à chegada do inverno pode ser um pesadelo para muitas delas, especialmente aquelas que vivem em acampamentos improvisados.
A escassez de suprimentos levou a ONU a alertar que a crise de fome em Gaza continua catastrófica, particularmente nas áreas rurais. Vamos agora para a Europa, sobre a Bósnia. Segundo o jornal italiano La Repubblica, a promotoria de Milão abriu uma investigação sobre atiradores de fim de semana, muitos deles italianos, que supostamente pagaram ao exército sérvio para atirar em civis durante o cerco de Sarajevo no início da década de 1990. Informação confirmada também pela ex-prefeita desta cidade. A investigação foi aberta pelo procurador de Milão, Alessandro Gobis, contra pessoas responsáveis por homicídio premeditado qualificado e busca identificar italianos que, entre 1993 e 1995, pagaram para brincar de guerra e matar civis indefesos por prazer. Esses turistas de guerra, em sua maioria ricos, amantes de armas e simpatizantes da extrema-direita, se reuniam em Trieste, no norte da Itália, antes de serem levados para as colinas ao redor de Sarajevo, acrescenta esse jornal. Para participar desses macabros safaris, pagavam o equivalente a até 100 mil euros por dia, segundo outro periódico, Il Giornale, que revelou a abertura de uma investigação italiana em julho. Este último desenvolvimento surge na sequência de uma queixa apresentada pelo jornalista e escritor italiano Ezio Gavanezzi, contactado em agosto de 2025 pela antiga presidente da Câmara de Sarajevo, Benjamina Karić, que já tinha apresentado uma queixa na Bósnia em 2022, após a exibição do documentário Sarajevo Safari, do realizador esloveno Miran Zupanic. Em entrevista à La Repubblica, Gavanezzi estima que existiam pelo menos uma centena de atiradores de fim de semana italianos, enquanto Il Giornale menciona um número de pelo menos 200 italianos, bem como a presença de outras nacionalidades. Ao saudar a abertura da investigação italiana no dia 11, Karić publicou a denúncia que apresentou em 2022. O conteúdo do documentário, bem como os depoimentos de testemunhas, indica que há suspeitas razoáveis de que havia indivíduos entre os membros do exército da República Sérvia que organizavam excursões para estrangeiros ricos. Por uma quantia em dinheiro, esses indivíduos podiam disparar rifles de precisão de posições do exército da República Sérvia localizadas acima da cidade de Sarajevo, matando e ferindo civis inocentes na cidade sitiada, incluindo crianças, acrescenta o documento. Durante o cerco de Sarajevo, de 1992 a 1996, o mais longo da história da Guerra Moderna, 11.541 homens, mulheres e crianças foram mortos e mais de 50 mil habitantes ficaram feridos pelas forças sérvias da Bósnia, segundo relatos oficiais. E na Oceania, após meses de negociações conduzidas em absoluto sigilo, a Austrália e a Indonésia anunciaram, em coletiva de imprensa em Sydney, a conclusão de um tratado bilateral de segurança marcando um ponto de virada na cooperação estratégica regional. O texto será assinado oficialmente em Jacarta em janeiro e estipula, entre outras decisões, que os dois países farão consultas mútuas se a segurança de qualquer uma das partes estiver ameaçada e consideração quais medidas poderão ser tomadas para lidar com essas ameaças. A natureza da resposta, seja individual ou conjunta, permanece aberta à discussão. O anúncio do tratado ocorreu num momento de tensões geopolíticas na região. A Austrália assinou recentemente diversos acordos de defesa, notadamente com Papua Nova Guiné, Nauru e Tuvalu, com o objetivo declarado de conter a crescente influência da China na região de Ásia-Pacífico. O objetivo é se afirmar como um pilar da estabilidade regional, ao mesmo tempo que fortalece seus laços com Washington. Para Jacarta, a situação é diferente. A Indonésia cultiva sua neutralidade, evitando se aliar
muito de perto com Estados Unidos ou provocar a China, um parceiro econômico essencial. Recentemente aderiu ao BRICS e está intensificando seus exercícios militares com Austrália, Rússia e China, preservando seu espaço de manobra. Essa política de equilíbrio diplomático se reflete na natureza cautelosa do texto, que prioriza a consulta em detrimento do compromisso automático. Analistas afirmam que o tratado não constitui uma aliança militar automática, mas estabelece uma estrutura política e estratégica entre os dois gigantes do Sudeste Asiático. Embora represente um progresso, o tratado também se insere em uma história bilateral turbulenta. O Acordo de Segurança anterior, de 1995, foi anulado em 1999 após a intervenção australiana em Timor-Leste. As relações normalizaram-se gradualmente, particularmente após a assinatura do Acordo de Lombok, em 2006, que lançou as bases para um diálogo renovado. Embora o texto completo do acordo atual ainda não tenha sido divulgado, esse tratado já representa uma reviravolta na diplomacia regional. Ficamos hoje por aqui. Muito obrigado.